Uma jovem com apenas 15 anos é expulsa de casa, grávida, rejeitada por todos. Mas um segredo sobre seu bebê autista muda tudo. Uma adolescente grávida é jogada na rua pela família, sozinha e sem ter para onde ir. Ela não imaginava que o amor pelo filho ia transformar sua vida e inspirar o mundo. Prepare-se, porque essa é uma história de vida que vai tocar o seu coração. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Ana Clara, uma menina de apenas 15 anos, estava trancada no banheiro da casa simples onde morava, no interior de uma cidadezinha pequena. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Nas mãos trêmulas, ela segurava um teste de gravidez, 2 linhas cor-de-rosa. Positivo. A cabeça dela girava. O mundo parecia desabar. Meu Deus, não pode ser verdade. Ela sussurrou, enquanto as lágrimas já começavam a escorrer pelo rosto. Ana era só uma adolescente, cheia de sonhos, que amava ler livros de romance e sonhava com um futuro feliz ao lado de Lucas, o namorado que dizia que a amava mais que tudo. Mas agora, olhando aquele pedacinho de plástico, ela sentia um medo que nunca tinha sentido antes. Ela respirou fundo, enxugando o rosto com as costas da mão, e tentou se lembrar dos momentos com Lucas. Ele tinha 17 anos, era o garoto mais bonito da escola, com um sorriso que fazia o coração dela derreter. Eles se conheceram na praça da cidade, durante uma festa de São João. Ele a puxou para dançar, e desde aquele dia, Ana sentia que tinha encontrado o amor da vida dela. Eles sonhavam juntos. Um dia, a gente vai ter uma casinha com um jardim cheio de flores, Lucas dizia, enquanto segurava a mão dela. Ana acreditava em cada palavra. Mas agora, com aquele teste na mão, ela não sabia mais o que pensar. Será que Lucas ia ficar do lado dela? Será que ele ia assumir o bebê? O medo tomava conta, mas uma pontinha de esperança ainda brilhava no peito dela. Ele me ama, ele vai me ajudar, ela repetia para si mesma, tentando se convencer. Ana guardou o teste no bolso da calça jeans, respirou fundo mais uma vez e saiu do banheiro. O corredor da casa era estreito, com paredes descascadas e um cheiro de café vindo da cozinha. Ela ouviu a voz do pai, seu João, falando alto sobre o preço do feijão, enquanto a mãe, Dona Rosa, mexia uma panela no fogão. Ana sabia que precisava contar. Não podia esconder uma coisa tão grande. Com o coração na mão, ela foi até a sala, onde os pais estavam. "Pai, mãe, preciso falar com vocês", ela disse com a voz tremendo, quase sumindo. Seu João, um homem sério, de pele queimada pelo sol de tanto trabalhar na roça, levantou os olhos do jornal que lia. Dona Rosa parou de mexer a panela e virou para a filha com um olhar curioso. "Fala, Ana Clara, o que foi?", perguntou a mãe, já sentindo que algo estava errado. Ana engoliu em seco, sentindo as lágrimas voltarem a queimar os olhos. Eu tô grávida", ela soltou quase num sussurro, mas a palavra ecoou na sala como se fosse um trovão. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer grito. Dona Rosa levou a mão à boca, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Seu João largou o jornal no chão e ficou de pé num pulo, o rosto vermelho de raiva. "O quê? Grávida? Você, uma menina de 15 anos? Grávida?", ele gritou, a voz tão alta que fez Ana recuar, encolhendo os ombros. "Pai, me escuta, por favor." Ela tentou falar, mas a voz dele a cortou como uma faca. "Você é uma vergonha, Ana Clara. Uma vergonha para essa família. Como você teve coragem de fazer isso com a gente?" Dona Rosa começou a chorar. Um choro baixo, quase um gemido, enquanto balançava a cabeça. "Minha filha, como você pôde? O que as pessoas vão falar de nós? Você destruiu tudo", ela disse com a voz embargada, sem nem olhar nos olhos de Ana. A menina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela esperava que os pais ficassem bravos,
mas também que a ajudassem, que a abraçassem, que dissessem que tudo ia ficar bem. Mas ali, naquela sala, ela só via desprezo. Mãe, por favor, eu não fiz isso sozinha. Foi o Lucas. Ele disse que me amava. Ana tentou explicar, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas o pai dela não quis ouvir. Lucas, não quero saber desse moleque. Você é a culpada aqui, você que abriu as pernas para ele. Sai dessa casa agora. Seu João berrou, apontando para a porta. Ana caiu de joelhos no chão. O choro dela agora era alto, desesperado. Pai, não me manda embora, eu não tenho para onde ir, eu tô com medo, por favor. Ela implorava, agarrando a perna do pai, mas ele se soltou com um empurrão. Você não é mais minha filha. Não quero uma menina sem vergonha debaixo do meu teto. Ele gritou, enquanto pegava uma mochila velha que estava no canto da sala e jogava algumas roupas de Ana dentro. Dona Rosa, ainda chorando, virou o rosto, como se não aguentasse mais olhar para a filha. Eu não posso mais te olhar, Ana Clara. Você acabou comigo, ela murmurou, com a voz quebrada. Ana sentiu um vazio que nunca tinha sentido antes. Era como se todo o amor que ela achava que existia naquela casa tivesse desaparecido. Seu João abriu a porta da casa com força e empurrou Ana para fora, jogando a mochila no chão ao lado dela. Some daqui e não volta nunca mais, ele gritou antes de bater a porta com tanta força que o barulho ecoou na rua. Ana ficou ali, de joelhos na calçada, com o coração partido em 1000 pedaços. A noite estava escura, o céu começava a ficar pesado e as primeiras gotas de chuva caíram no rosto dela, misturando-se com as lágrimas. Por que, meu Deus? Por que comigo? Ela gritou, levantando o rosto para o céu, a voz cheia de dor. A chuva ficou mais forte, ensopando a roupa dela, mas Ana não conseguia se mexer. Ela abraçou a mochila, como se fosse a única coisa que ainda a ligava ao mundo, e chorou alto, um choro que vinha da alma, um choro que qualquer um que ouvisse sentiria o coração apertar. De repente, uma voz a tirou daquele desespero. Menina, o que você está fazendo aí na chuva? Tá louca? Perguntou seu Zé, o vizinho que morava na casa ao lado. Ele era um homem simples, de uns 50 anos, que sempre consertava bicicletas na frente da casa. Ana levantou os olhos, o rosto molhado de chuva e lágrimas, e mal conseguiu falar. Meus pais me expulsaram, seu Zé. Eu não tenho para onde ir, ela disse, a voz tremendo, quase sumindo no barulho da chuva. Seu Zé balançou a cabeça com um olhar de pena. Meu Deus do céu, como alguém faz isso com a própria filha? Ele murmurou, antes de ajudar Ana a se levantar. Vem comigo, conheço um abrigo aqui perto que acolhe meninas em situação difícil. Você não pode ficar na rua desse jeito, ele disse, segurando o braço dela com cuidado. Ana seguiu seu Zé ainda chorando, os pés pesados, o corpo gelado por causa da chuva. Eles caminharam por umas ruas escuras até chegar a um prédio simples, com uma placa que dizia Abrigo Esperança. Seu Zé tocou a campainha e uma mulher de meia idade, com um olhar gentil, abriu a porta. Boa noite, dona Márcia. Tô trazendo essa menina, ela tá precisando de ajuda. Seu Zé explicou, apontando para Ana, que mal conseguia ficar de pé. Dona Márcia olhou para Ana, viu o rosto inchado de tanto chorar, a roupa molhada e não perguntou nada. Só abriu os braços e disse, entra, minha filha, aqui você está segura. Ana entrou, sentindo o calor do lugar, mas o vazio no peito não ia embora. Enquanto Dona Márcia a levava para um quarto com uma cama simples, Ana murmurou, quase para si mesma, eu só queria ser amada. E ali, naquela noite, deitada naquela cama estranha, ela adormeceu chorando, sem saber que o pior ainda estava por vir. Ana Clara acordou com o coração pesado, o corpo ainda doendo da noite anterior. A cama do abrigo era dura, o colchão fininho rangia a cada movimento e o quarto cheirava a umidade. Ela abriu os olhos devagar, sentindo o peso de tudo que tinha acontecido. A expulsão de casa, as palavras duras do pai, o olhar de desprezo da mãe, a chuva gelada que ensopou sua roupa e sua alma.
Mas naquela manhã, uma pontinha de esperança ainda brilhava no peito dela. Lucas. O nome dele ecoava na cabeça de Ana como uma promessa. Ele era o pai do bebê que ela carregava na barriga. O garoto que dizia que a amava, que prometia um futuro juntos. Ele não vai me abandonar, ela pensou, enquanto se levantava da cama, a mão instintivamente tocando a barriga, que ainda não tinha nem sinal de crescer. Ana pegou o celular velho que tinha na mochila, um aparelho simples que ela usava para mandar mensagem para Lucas e para as amigas da escola. As mãos dela tremiam enquanto discava o número dele, que ela sabia de cor. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. "Por favor, Lucas, atende!" Ela sussurrou enquanto o telefone chamava. Depois de alguns toques, ele atendeu. "Alô?" A voz dele soou do outro lado, mas não era a voz quente e carinhosa que Ana conhecia. Era uma voz fria, distante, quase irritada. "Lucas, sou eu, a Ana," ela disse, tentando segurar o choro que já subia pela garganta. "Eu preciso falar com você, é muito importante." Do outro lado, um silêncio que parecia eterno. "Fala logo, Ana. Tô ocupado." Ele respondeu seco, como se ela fosse uma estranha. Ana engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. "Lucas, eu tô grávida." Ela soltou, a voz tremendo, quase sumindo. "É seu, Lucas. É nosso bebê." Ela esperava que ele dissesse alguma coisa doce, que dissesse que ia ficar tudo bem, que eles iam enfrentar isso juntos. Mas o que veio foi um silêncio gelado, seguido de um suspiro pesado. "Grávida? Você tá falando sério, Ana?" Ele perguntou, a voz agora cheia de raiva. "Meus pais me matam se souberem disso. Eles já me falaram que não querem que eu fique com você, que você não presta, que não é pra gente séria." As palavras dele foram como uma facada no peito de Ana. Ela sentiu o ar faltar, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. "Lucas, você disse que me amava. Você prometeu que a gente ia ficar junto para sempre. Não me deixa sozinha com nosso bebê, por favor." Ela implorou, a voz quebrada, o choro alto ecoando no quarto vazio do abrigo. Mas Lucas não se comoveu. "Eu não tô pronto para isso, Ana. Eu não quero essa responsabilidade. Meus pais estão certos. Eu não posso estragar minha vida por causa de um erro. Desculpa, mas é melhor a gente terminar." Ele disse com uma frieza que Ana nunca imaginou que ele pudesse ter. Antes que ela pudesse responder, ele desligou o telefone. Ana ficou olhando para o celular, sem acreditar. "Lucas! Lucas, não faz isso comigo!" Ela gritou, mas a ligação já tinha caído. Desesperada, ela tentou ligar de novo, 1, 2, 3 vezes, mas o número dele já não chamava mais. Ele tinha bloqueado ela. O amor da vida dela, o pai do filho dela, tinha virado as costas como se ela não fosse nada. Ana deixou o celular cair no chão. O choro agora era um grito de dor, um grito que vinha do fundo da alma. "Como você pôde, Lucas? Como você pôde me abandonar assim?" Ela soluçava, o corpo tremendo, as mãos apertando o peito como se pudesse segurar a dor. No canto do quarto, Ana viu a mochila que tinha trazido de casa. Dentro havia uma foto dela e de Lucas, tirada na praça da cidade durante a festa de São João. Eles estavam sorrindo, abraçados, felizes. Ana pegou a foto com as mãos trêmulas, olhando para o rosto dele, aquele sorriso que ela amava tanto. Mas agora, aquele sorriso parecia uma mentira. "Você mentiu para mim, Lucas. Você disse que me amava." Ela gritou enquanto rasgava a foto em pedacinhos, os pedaços caindo no chão como se fossem as últimas lembranças de um sonho que nunca ia se realizar. Ela caiu de joelhos, soluçando, a dor da traição cortando o coração dela como uma faca afiada. Era como se tudo o que ela acreditava, tudo o que ela sonhava, tivesse sido arrancado dela em um único dia. De repente, a porta do quarto se abriu devagar. Era Dona Márcia, a assistente social do abrigo, uma mulher de uns 40 anos, com um olhar gentil, mas firme. Ela ouviu os gritos de Ana e veio correndo. "Minha filha, o que aconteceu? Por que você está chorando assim?"
Perguntou Dona Márcia, se abaixando para ficar na altura de Ana. A menina levantou os olhos, o rosto inchado de tanto chorar, e mal conseguiu falar. O Lucas, ele me abandonou, Dona Márcia. Ele disse que não quer o bebê, que não quer saber de mim. Meus pais me expulsaram e agora ele também. Eu não tenho ninguém, ela disse, a voz embargada, o choro voltando com força. Dona Márcia não disse nada por um momento, só puxou Ana para um abraço apertado, deixando ela chorar no ombro dela. Você não está sozinha, Ana. Você tem esse bebê dentro de você e você tem a gente aqui no abrigo. Você é mais forte do que pensa, minha filha. Você é o suficiente, Dona Márcia falou, com uma voz calma, mas cheia de carinho. Ana se agarrou àquele abraço como se fosse a única coisa que ainda a mantinha de pé. Ela sentiu o calor do corpo de Dona Márcia, o cheiro de sabonete simples que vinha da roupa dela, e por um momento se sentiu um pouco menos sozinha. Mas a dor ainda estava lá, como uma ferida aberta que não parava de sangrar. Ana afastou o rosto do ombro de Dona Márcia e tocou a barriga, onde o bebê dela, o filho que ela já amava mesmo sem conhecer, estava crescendo. Nós vamos sobreviver, meu anjinho. Só você e eu, ela sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com uma determinação que começava a nascer no fundo do peito. Ela não sabia como, mas ia dar um jeito. Por aquele bebê, ela ia lutar, mesmo que o mundo inteiro virasse as costas para ela. Naquela noite, deitada na cama do abrigo, Ana não conseguiu dormir direito. O quarto era dividido com outras meninas, e ela ouvia o choro baixo de uma delas, do outro lado do cômodo. Era uma garota que também tinha sido abandonada, que também carregava uma história de dor. Ana percebeu que ali, naquele lugar, ela não era a única que sofria. Todas aquelas meninas tinham sido rejeitadas de alguma forma, todas tinham uma ferida no coração. Mas isso não aliviava a dor dela. Pelo contrário, fazia ela sentir ainda mais o peso de tudo. Será que eu vou conseguir criar esse filho sozinha? Será que eu sou mesmo o suficiente? Ela pensava enquanto olhava para o teto, as lágrimas escorrendo devagar pelo canto dos olhos. De repente, um barulho na rua a fez levantar da cama. Ana foi até a janela do quarto, que dava para uma rua mal iluminada. Lá fora, um cachorro latia sem parar e uma mulher gritava com alguém, talvez o marido, talvez um filho. Ana ficou olhando aquela cena, sentindo um vazio que não explicava. Mas então, algo chamou a atenção dela. Na calçada, debaixo de um poste de luz fraco, ela viu uma figura que parecia familiar. Era um garoto, de costas, com uma jaqueta que ela conhecia muito bem. Lucas, ela sussurrou, o coração disparando de novo. Será que ele tinha vindo atrás dela? Será que ele tinha se arrependido? Ana abriu a janela com cuidado, o vento frio da noite batendo no rosto dela, e gritou, Lucas! É você? O garoto virou o rosto por um segundo, mas não era ele. Era só um estranho qualquer, alguém que não tinha nada a ver com a vida dela. Ana fechou a janela, o coração apertado, e voltou para a cama, sentindo a solidão pesar ainda mais. Ele não vai voltar, ela murmurou para si mesma, enquanto se encolhia debaixo do cobertor, o choro voltando baixinho, quase como um lamento. Ana Clara acordou com o som de um choro baixo vindo do outro lado do quarto. Seus olhos abriram devagar e por um momento ela não sabia onde estava. A cama dura, o cheiro de mofo no ar, as paredes descascadas do abrigo. Tudo parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Então, a realidade a atingiu como um soco no estômago. Ela não estava mais em casa. Seus pais a tinham expulsado, Lucas a abandonou, e agora ela estava ali, no abrigo Esperança, com outras meninas que, assim como ela, carregavam histórias de dor e rejeição. Ana se sentou na cama, o corpo pesado, o coração vazio. Ela olhou ao redor e viu as outras meninas. Uma delas, de uns 14 anos, estava encolhida na cama, chorando baixinho,
enquanto outra, mais velha, arrumava uma mochila com um olhar distante. Ana sentiu um aperto no peito. Eu não pertenço a esse lugar, ela pensou, mas no fundo sabia que não tinha mais para onde ir. Ela se levantou devagar, sentindo a barriga que ainda não tinha crescido, mas que já carregava o peso de um futuro incerto. Ana pegou a mochila que tinha trazido de casa e abriu o zíper com cuidado, como se ali dentro pudesse encontrar um pedacinho da vida que ela perdeu. Dentro havia uma blusa velha da mãe, um caderno onde ela escrevia seus sonhos e um pingente que a avó dela tinha dado antes de morrer. Ana segurou o pingente com força, como se fosse uma âncora, e murmurou: "Vó, se a senhora estivesse aqui, não ia me abandonar, né?" Mas a avó não estava ali, e Ana sabia que precisava enfrentar tudo sozinha. Ela enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto e tentou se convencer de que ia dar um jeito, que ia ser forte pelo bebê que crescia dentro dela. Ana desceu as escadas do abrigo, os degraus rangendo a cada passo, até chegar à sala principal, onde algumas meninas tomavam café da manhã. O cheiro de pão velho e café fraco enchia o ar, mas Ana não sentia fome. Ela só sentia um vazio que não explicava. As meninas a olharam quando ela entrou, e Ana percebeu os olhares de pena. Uma delas, uma garota magrela com cabelo preso num coque bagunçado, sussurrou para outra: "Essa é a nova, a que foi expulsa de casa por causa de um filho." Ana ouviu e baixou a cabeça, sentindo o rosto queimar de vergonha. Ela não queria ser vista como um fardo, como uma coitada, mas ali, naquele lugar, parecia que todo mundo já tinha decidido quem ela era. Ana se sentou num canto, sozinha, segurando uma xícara de café que Dona Márcia colocou na frente dela. "Come alguma coisa, minha filha. Você precisa se alimentar pelo bebê", disse a assistente social, com um olhar gentil. Ana só balançou a cabeça, sem forças para responder. Naquela manhã, Dona Márcia chamou Ana para ir ao médico. "Você precisa fazer um acompanhamento, Ana. É importante cuidar da sua saúde e da saúde do bebê", ela explicou, enquanto as duas caminhavam até um postinho de saúde a poucas quadras do abrigo. Ana não disse nada, só seguiu, os pés arrastando no chão, o pensamento longe. No postinho, uma médica de rosto cansado, mas com uma voz suave, pediu para Ana deitar numa maca. Ela passou um gel gelado na barriga de Ana e começou a mexer um aparelho que parecia um microfone. De repente, um som rápido e ritmado encheu o pequeno consultório. "Tum, tum, 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 tum. É o coração do seu bebê", disse a médica com um sorriso pequeno. Ana arregalou os olhos, sentindo as lágrimas subirem de novo. Era a primeira vez que ela ouvia o coração do filho dela. A primeira vez que ela sentia que aquilo era real. "Meu Deus, ele está vivo. Ele está aqui dentro de mim", ela sussurrou, a voz embargada, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Mas junto com a emoção, veio o medo. "Como eu vou cuidar de você, meu anjinho? Eu não tenho nada para te dar", ela pensou, o coração apertado, dividido entre o amor e o desespero. De volta ao abrigo, Ana ainda estava com o som do coração do bebê ecoando na cabeça. Ela se sentou num canto da sala, tentando processar tudo, quando uma garota se aproximou. Era uma menina de uns 17 anos, com cabelo cacheado e um olhar cansado, mas com um sorriso que parecia verdadeiro. "Oi, eu sou a Júlia", ela disse, sentando do lado de Ana. "Eu ouvi o que aconteceu com você. Desculpa, aqui no abrigo as fofocas correm rápido." Ana baixou a cabeça, sem saber o que dizer. Mas Júlia continuou. "Eu também tô grávida, sabia? Meu filho nasce daqui a 2 meses. Eu sei como você está se sentindo, mas aqui a gente se ajuda." Júlia pegou uma bolsa de tricô que carregava e tirou de lá 2 agulhas e um novelo de lã azul. "Tô fazendo um sapatinho pro meu bebê. Quer aprender? Pode fazer um pro seu também", ela ofereceu com uma voz tão gentil que Ana não conseguiu recusar.
As duas passaram a tarde tricotando juntas, e pela primeira vez, desde que chegou ao abrigo, Ana sentiu um calorzinho no peito. Júlia ensinou ela a fazer os pontos, rindo quando Ana errava e fazia um nó na lã. "Você vai pegando o jeito, calma", disse Júlia, com paciência. Ana segurou o sapatinho que começava a tomar forma e imaginou o bebê dela usando aquilo, um par de pezinhos tão pequenos que ela mal podia imaginar. "Obrigada, Júlia. Eu estava precisando de uma amiga", Ana falou com os olhos marejados. Júlia sorriu e deu um leve aperto na mão dela. "A gente vai ser mãe, Ana. A gente precisa se ajudar, porque o mundo lá fora não facilita nada pra gente", ela disse. E Ana sentiu que ali, naquela amizade simples, ela tinha encontrado um pedacinho de esperança. Mas nem tudo era fácil. Naquela tarde, Ana decidiu sair para comprar um pão na padaria da esquina, usando o pouco dinheiro que tinha na mochila. Enquanto caminhava pela rua, ela sentiu os olhares pesados das pessoas. Uma mulher mais velha, que varria a calçada, parou para olhar Ana de cima a baixo. "Olha só, tão novinha e já com um filho na barriga. Essas meninas de hoje em dia não têm juízo", ela falou alto para outra vizinha que passava. A outra respondeu: "É tão jovem e já estragou a vida com um filho. Que tristeza." Ana sentiu o rosto queimar de vergonha, as lágrimas subindo de novo. Ela queria gritar, dizer que não era culpa dela, que ela só queria ser amada, mas as palavras não saíam. Ela apertou o passo, segurando o choro, e correu de volta para o abrigo, o pão esquecido. Quando chegou, Ana trancou a porta do banheiro e desabou. Ela olhou para o espelho, o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos, e gritou: "Eu não pedi para isso acontecer comigo. Eu não pedi para ser mãe tão nova. Eu não pedi para ser jogada fora como lixo." O grito dela ecoou no banheiro pequeno e ela caiu no chão, abraçando os joelhos, o choro vindo com tanta força que o corpo dela tremia. Ana sentiu uma raiva que nunca tinha sentido antes, uma raiva de tudo, dos pais, de Lucas, do mundo que parecia apontar o dedo para ela o tempo todo. Mas no meio daquela dor, ela ouviu a voz do bebê na cabeça, aquele tum-tum que tinha escutado no médico. "Eu não posso desistir de você", ela sussurrou, tocando a barriga, tentando se convencer de que ainda podia lutar. Naquela noite, Ana teve um pesadelo. Ela sonhou que estava de volta na casa dos pais, implorando para não ser expulsa. No sonho, o pai dela a empurrava com mais força, a mãe gritava que ela era uma vergonha, e Lucas aparecia na porta, rindo dela, dizendo que nunca a amou. Ana acordou gritando, o corpo coberto de suor, o coração disparado. "Não, não, por favor!" ela gritou, sentando na cama, o grito ecoando no quarto escuro. As outras meninas acordaram assustadas, algumas resmungando, outras perguntando o que tinha acontecido. Júlia, que dormia na cama ao lado, levantou rápido e correu para abraçar Ana. "Calma, Ana, foi só um sonho, tá tudo bem", ela disse, segurando a amiga com força. Ana se agarrou àquele abraço, o choro voltando, mas agora com um alívio que ela não esperava. "Eu não aguento mais, Júlia. Eu não aguento sentir tanta dor", ela confessou, a voz tremendo. Júlia acariciou o cabelo dela e falou, com uma firmeza que Ana precisava ouvir: "Você não está sozinha, Ana. Vamos passar por isso juntas. Eu prometo." Ana chorou nos braços da amiga, sentindo que pela primeira vez ela tinha encontrado alguém que não ia virar as costas para ela. 6 meses se passaram desde que Ana Clara chegou ao abrigo Esperança. E agora, aos 16 anos recém-completados, ela enfrentava o dia mais importante da vida dela. Era uma noite quente. O ar abafado dentro do quarto do abrigo parecia sufocar. Ana estava deitada na cama, tentando descansar, quando sentiu uma dor forte na barriga, uma dor que não explicava. Ela se sentou, o corpo suado, e respirou fundo, achando que ia passar. Mas a dor veio de novo, mais forte, como se algo dentro dela estivesse rasgando. "Meu Deus, está acontecendo!" ela murmurou, o coração disparado, o medo tomando conta.
Ana se levantou com dificuldade, segurando a barriga, e gritou: Júlia! Dona Márcia! Socorro! Eu acho que o bebê tá vindo! A voz dela ecoou pelo corredor do abrigo, cheia de desespero, enquanto ela caía de joelhos, a dor a fazendo gemer alto. Júlia, que estava no quarto ao lado, correu para ajudar, os olhos arregalados de preocupação. Calma, Ana. Respira. Eu tô aqui com você, ela disse, segurando a mão da amiga com força. Dona Márcia apareceu logo depois, já pegando uma bolsa com os documentos de Ana e gritando para as outras meninas: Chama um táxi, rápido, ela está em trabalho de parto. O táxi chegou em poucos minutos e Ana foi levada para o hospital público da cidade, o corpo tremendo de dor e medo. Durante o caminho, ela segurava a mão de Júlia, as unhas cravadas na pele da amiga, enquanto gritava a cada contração: Eu não vou aguentar, Júlia, eu não vou aguentar. Ela chorava, o rosto molhado de lágrimas e suor. Júlia tentava acalmar. Você vai conseguir, Ana, você é forte, seu bebê precisa de você. Mas Ana só conseguia pensar no quanto queria a mãe dela ali, segurando a mão dela, dizendo que ia ficar tudo bem. Só que a mãe dela não estava lá. Ninguém da família dela estava lá. Ela estava sozinha, como sempre esteve desde que foi expulsa de casa. No hospital, o caos tomava conta. O corredor estava cheio de gente, enfermeiras corriam de um lado para o outro, e Ana foi levada para uma sala de parto lotada, onde outras mulheres também gritavam de dor. Uma enfermeira de rosto sério, com um avental manchado, se aproximou e disse: Vamos lá, menina, respira fundo e faz força quando eu mandar. Ana não sabia como fazer força, não sabia como respirar direito, só sabia que doía muito. Eu quero minha mãe! Ela gritou, entre uma contração e outra, o choro misturado com os gemidos de dor. Mas ninguém respondeu. Ela fechou os olhos, tentando lembrar do som do coração do bebê que ouviu no postinho meses atrás. Aquele tum-tum que a fez sentir que valia a pena lutar. Por você, meu anjinho, eu vou conseguir, ela sussurrou, antes de fazer força com toda a energia que ainda tinha no corpo. Depois de horas de um parto difícil, Ana ouviu o choro de um bebê. É um menino, anunciou a enfermeira, enquanto limpava o pequeno e o colocava nos braços de Ana. Ela olhou para o rostinho dele, tão pequeno, tão perfeito, e as lágrimas vieram de novo, mas dessa vez eram lágrimas de amor. Você é meu mundo, meu anjo, ela sussurrou, beijando a testa do bebê, que agora se chamava Miguel, um nome que ela escolheu porque significava anjo de Deus. Ana segurou Miguel contra o peito, sentindo o calor daquele corpinho. E por um momento todo o medo, toda a dor pareceram sumir. Mas ela ainda estava sozinha, não tinha ninguém para dividir aquele momento com ela, ninguém para dizer que ela tinha feito um bom trabalho. Só ela e Miguel contra o mundo. De volta ao abrigo, alguns dias depois, Ana tentava se adaptar à nova vida de mãe. Ela passava os dias cuidando de Miguel, mas algo a deixava inquieta. Ele não fazia contato visual, não olhava para ela quando ela falava e raramente chorava, mesmo quando parecia desconfortável. Ana tentava amamentar, mas Miguel se afastava, virando o rostinho para o lado, como se não quisesse o peito dela. Por que você não mama, meu filho? O que eu estou fazendo de errado? Ela perguntava, com lágrimas nos olhos, sentindo-se um fracasso. Ana passava horas tentando, mas Miguel parecia distante e isso partia o coração dela. Ela se lembrava das mães que via na rua, com bebês que sorriam e se aninhavam nos braços delas, e se perguntava por que com ela era tão diferente. Eu não sou boa o suficiente para você, é isso? Ela murmurava, enquanto enxugava as lágrimas, o peito apertado de tristeza. Júlia, que já tinha dado à luz uma menininha chamada Sofia, percebeu o desespero de Ana e se aproximou. Calma, Ana. É normal no começo. Todo bebê é diferente. Você vai aprender o jeitinho dele, ela disse, com um sorriso gentil, enquanto ninava Sofia nos braços. Mas Ana balançou a cabeça, o olhar perdido. Não, Júlia.
Algo não parece certo. Eu sinto no meu coração. Ele não me olha, não sorri, não chora quase nunca. Tô com medo, ela confessou, a voz tremendo. Quase um sussurro. Júlia ficou em silêncio por um momento, sem saber o que dizer, mas deu um abraço apertado na amiga. Você é uma mãe incrível, Ana. Vai dar tudo certo. Confia, ela falou. Mas Ana não conseguia se convencer. O instinto dela gritava que algo estava diferente com Miguel e ela não sabia o que fazer. Para sustentar o filho, Ana começou a trabalhar vendendo doces na rua. Ela fazia brigadeiros com a ajuda de Dona Márcia e saía com uma cestinha, oferecendo os doces para as pessoas que passavam. Mas o que ela recebia, mais do que dinheiro, eram olhares de desprezo. Olha só, tão nova e já com um filho. Essas meninas não têm juízo, disse uma mulher, enquanto passava por Ana sem comprar nada. Um homem mais velho, que comprava um jornal na banca ao lado, completou. E ainda fica na rua com esse bebê, que vida triste. Ana ouviu tudo, o rosto queimando de vergonha, mas engoliu o choro e continuou. Eu não estou fazendo isso por mim, é por ele. Ela pensava, olhando para Miguel, que dormia num carrinho velho que Dona Márcia tinha conseguido no abrigo. Cada centavo que ela ganhava ia para comprar fraldas e leite, mas os olhares e os comentários machucavam mais do que ela podia aguentar. Uma noite, depois de um dia longo na rua, Ana voltou para o abrigo exausta. Ela colocou Miguel na cama improvisada que tinham no quarto e se sentou ao lado dele, só para olhar o rostinho dele enquanto dormia. Mas de repente Miguel começou a chorar. Um choro alto, diferente de tudo que ela já tinha ouvido. Ele se debatia, as mãozinhas fechadas, o rosto vermelho, como se estivesse sentindo uma dor que não explicava. Calma, meu amor, a mamãe tá aqui, Ana dizia, pegando ele no colo, tentando embalar. Mas Miguel não parava. O choro dele parecia um grito de desespero e Ana não sabia o que fazer. Ela tentou amamentar, tentou cantar, tentou balançar, mas nada funcionava. O que você tem, meu filho? Me diz, por favor. Ela implorava, as lágrimas escorrendo pelo rosto, o desespero tomando conta. Ana passou horas assim, andando de um lado para o outro no quarto, o corpo doendo de cansaço, o coração partido de ver o filho sofrer e não saber como ajudar. Quando Miguel finalmente se acalmou, já era quase de manhã. Ana o colocou de volta na cama, o rostinho dele ainda vermelho de tanto chorar. Ela se sentou no chão, exausta, o corpo tremendo de tanto esforço. Olhando para o filho, ela sentiu uma mistura de amor e medo que nunca tinha sentido antes. Eu vou descobrir o que você precisa, custe o que custar, ela prometeu, a voz firme, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Ana sabia que algo estava diferente com Miguel e ela não ia descansar até entender o que era. Mas naquela noite, enquanto o sol começava a nascer lá fora, ela só conseguia pensar no quanto amava aquele menino e no quanto faria qualquer coisa para proteger ele, mesmo que o mundo inteiro virasse as costas para ela. 1 ano tinha se passado desde o nascimento de Miguel. E Ana Clara, agora com 17 anos, sentia que a vida dela tinha virado de cabeça para baixo. Ela ainda morava no abrigo Esperança, dividindo o quarto com outras meninas. Mas agora o espaço parecia ainda menor com Miguel correndo de um lado para o outro. Ele era um menino lindo, com olhos grandes e cabelo cacheadinho. Mas Ana não podia ignorar o que vinha percebendo há meses. Miguel, com 1 ano, não falava nenhuma palavra. Nem mamãe, nem papá, nem um som que fosse. Ele não respondia quando ela chamava o nome dele. E às vezes parecia que nem ouvia a voz dela. E tinha mais. Barulhos altos, como o som de um carro buzinando na rua ou o liquidificador do abrigo, faziam Miguel ter crises que partiam o coração de Ana. Ele gritava, se jogava no chão, batia as mãozinhas na cabeça, como se o som doesse dentro dele. Meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Ana pensava, o peito apertado de preocupação, enquanto tentava acalmar Miguel durante mais uma crise. Naquela manhã,
Ana estava sentada no chão do quarto, brincando com Miguel. Ela pegou um carrinho de brinquedo que Dona Márcia tinha dado e tentou chamar a atenção dele. "Olha, Miguel, olha o carrinho da mamãe", ela disse com um sorriso forçado, esperando que ele olhasse para ela. Mas Miguel não olhou. Ele pegou o carrinho e começou a girar as rodas sem parar, os olhos fixos no movimento, como se Ana nem estivesse ali. Ela tentou de novo, batendo palmas para chamar a atenção dele, mas Miguel nem piscou. Ana sentiu um nó na garganta, uma mistura de tristeza e medo que ela não conseguia explicar. "Por que você não me olha, meu amor? Por que você não fala comigo?" ela murmurou, enquanto uma lágrima escorria pelo rosto. Ana sabia que algo estava errado, mas não queria acreditar. Talvez ele só seja mais quietinho. Cada criança tem seu tempo. Ela tentava se convencer, mas no fundo, o instinto de mãe gritava que não era só isso. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Ana pegou o celular velho que usava e começou a pesquisar na internet. Ela não tinha muito crédito para dados, mas precisava de respostas. Digitou no Google: "Bebê de 1 ano não fala e não olha nos olhos." Os resultados apareceram na tela e o que ela leu fez o coração dela parar. "Autismo, sinais e sintomas", dizia um dos primeiros links. Ana clicou, os dedos tremendo, e começou a ler. Falta de contato visual, atraso na fala, dificuldade com barulhos, comportamentos repetitivos. Cada palavra parecia descrever Miguel. Ana sentiu um aperto no peito, como se o ar tivesse sumido do quarto. "Autismo? Meu filho? Não, não pode ser", ela sussurrou, enquanto as lágrimas começavam a cair. Mas quanto mais ela lia, mais certeza tinha de que aqueles sinais se encaixavam no comportamento de Miguel. Ela passou horas pesquisando, até o celular descarregar, e quando finalmente apagou a tela, o desespero tinha tomado conta dela. "E se for isso? E se meu filho for autista? Como eu vou cuidar dele sozinha?" Ela pensava, o choro baixo, quase um gemido, enquanto olhava para o filho dormindo. No dia seguinte, Ana decidiu que precisava de ajuda. Ela pegou o pouco dinheiro que tinha guardado de vender doces na rua e levou Miguel para o postinho de saúde da cidade. O pediatra, um homem de óculos grandes e voz cansada, examinou Miguel com pressa. Ana tentou explicar tudo. "Ele não fala, doutor, não me olha nos olhos. E tem umas crises que eu não entendo. Tô com medo. Será que ele está bem?" O médico fez alguns testes simples, como chamar o nome de Miguel e bater palmas para ver se ele reagia. Mas Miguel não respondeu. "Pode ser um atraso no desenvolvimento. É comum em algumas crianças", disse o médico, sem olhar nos olhos de Ana. "Mas eu não posso te dar um diagnóstico assim. Você precisa levar ele para um especialista." Ana saiu do consultório com o coração ainda mais apertado. Atraso no desenvolvimento? O que isso quer dizer? Ela pensava, enquanto segurava Miguel no colo, sentindo que as respostas que ela precisava estavam longe de chegar. Desesperada, Ana decidiu que não ia esperar mais. Ela usou todo o dinheiro que tinha economizado com os doces, dinheiro que era para comprar fraldas e leite, para marcar uma consulta com um neurologista infantil. A consulta era cara, e Ana teve que pedir ajuda à Dona Márcia para pagar o ônibus até a cidade vizinha, onde ficava o consultório. No dia da consulta, Ana acordou com o estômago embrulhado, o medo misturado com uma esperança que ela não sabia explicar. "Hoje eu vou saber o que você tem, meu amor. A mamãe vai te ajudar", ela disse, beijando a testa de Miguel enquanto o vestia com uma roupinha simples que Júlia tinha dado. No consultório, o neurologista, um homem mais velho, de barba branca e olhar sério, passou quase 1 hora observando Miguel. Ele fez perguntas para Ana, pediu para ela contar tudo o que tinha notado e depois fez alguns testes com o menino. Miguel não respondeu a quase nada e Ana sentiu o coração afundar a cada silêncio dele. Quando o médico finalmente falou, Ana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "Seu filho é autista, Ana", ele disse.
com uma voz calma, mas firme. Ele está no espectro do autismo, e isso explica os comportamentos que você descreveu. Ana ficou paralisada, os olhos arregalados, as lágrimas subindo tão rápido que ela mal conseguia piscar. Autista? Meu Miguel? Ela perguntou, a voz tremendo, quase um sussurro. O médico continuou. O autismo é uma condição que afeta a forma como ele se comunica e interage com o mundo. Não é uma doença, é uma forma diferente de ser. Ele vai precisar de apoio, de terapias, mas ele pode ter uma vida feliz. Ana. Mas Ana mal ouvia as palavras dele. O desespero tomou conta dela e ela desabou, o choro vindo com força. Eu não sei se consigo fazer isso. Eu sou só uma menina. Eu não tenho ninguém. Eu não sei cuidar de um filho assim. Ela gritou, as mãos cobrindo o rosto, o corpo tremendo de medo. O médico se levantou e colocou a mão no ombro dela com um olhar que misturava pena e compreensão. Você é a mãe dele, Ana. E o amor que você tem por ele é o que vai fazer a diferença. O autismo não é o fim, é o começo de uma jornada diferente, ele disse, entregando para ela um papel com informações sobre terapias e grupos de apoio. Ana ouviu as palavras dele com lágrimas nos olhos, sentindo o medo e a determinação brigando dentro dela. Ela olhou para Miguel, que brincava com um brinquedo no canto do consultório, e sentiu um amor que era maior que qualquer medo. Eu vou aprender, meu filho. Eu vou te dar o melhor que eu puder, ela pensou, enquanto enxugava as lágrimas, decidida a enfrentar o que viesse pela frente. De volta ao abrigo, Ana entrou no quarto com Miguel no colo, o rostinho dele tranquilo, como se nada tivesse mudado. Mas para Ana, tudo tinha mudado. Ela sentou na cama, colocou Miguel no colo e o abraçou com força, sentindo o calor daquele corpinho contra o dela. Você é perfeito, meu amor. E eu vou aprender a te entender, eu prometo. Ela sussurrou, beijando a testa dele, as lágrimas escorrendo devagar pelo rosto. Ana sabia que a jornada ia ser difícil, que ela não tinha dinheiro, nem apoio, nem experiência, mas ela tinha amor. E isso, ela sabia, era o que ia fazer ela lutar. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Ana pegou o celular de novo e começou a pesquisar sobre autismo. Ela leu sobre terapias, sobre como ajudar crianças autistas a se comunicarem, sobre o que ela podia fazer para tornar o mundo mais fácil para Miguel. Cada palavra que ela lia era como um tijolo que ela colocava na parede da fortaleza que ia construir para o filho dela. Eu não sei por onde começar, mas eu vou descobrir, ela murmurou, enquanto fazia anotações num caderno velho. Ana sabia que o caminho ia ser longo, que ela ia enfrentar preconceito, dificuldades e talvez até mais rejeição. Mas olhando para o filho dormindo, ela sentiu uma força que nunca tinha sentido antes. Por você, meu anjo, eu vou até o fim do mundo, ela pensou, enquanto apagava a luz, pronta para enfrentar o que viesse. Ana Clara acordou com o som de Miguel mexendo nos brinquedos ao lado da cama. Era um som que ela já conhecia bem, o barulhinho das rodas de um carrinho de plástico girando sem parar, algo que Miguel fazia por horas, como se o mundo ao redor dele não existisse. Agora, com 17 anos e um diagnóstico que ainda ecoava na cabeça dela, autismo, Ana sabia que precisava fazer mais pelo filho. O neurologista tinha dado a ela um papel com contatos de terapeutas e um nome se destacou: Clara, uma terapeuta voluntária que atendia crianças no Abrigo Esperança. Ana respirou fundo, olhando para o rostinho de Miguel, que parecia tão calmo enquanto girava as rodas do carrinho. Hoje a gente vai começar a entender você, meu amor, ela sussurrou, beijando a testa dele, o coração cheio de uma mistura de medo e esperança. Ela sabia que o caminho não ia ser fácil, mas por Miguel, ela faria qualquer coisa. Naquela manhã, Ana levou Miguel para a primeira sessão com Clara. A terapeuta era uma mulher de uns 30 anos, com cabelo preso num rabo de cavalo e um sorriso que parecia dizer: eu entendo o que você está passando. Clara se sentou no chão com Miguel
enquanto Ana observava, nervosa, sentada numa cadeira de plástico no canto da sala. Vamos ver como ele reage a algumas coisas, Ana, disse Clara, com uma voz calma, enquanto pegava alguns brinquedos coloridos. Miguel não olhou para ela, nem respondeu quando ela chamou o nome dele, mas Clara não parecia surpresa. Ele é bem sensível a estímulos, né? Vamos trabalhar isso aos poucos, ela explicou, enquanto anotava algumas coisas num caderno. Ana ouviu com atenção, tentando absorver cada palavra, cada dica. Clara ensinou a Ana como criar uma rotina para Miguel, com horários fixos para comer, brincar e dormir, porque isso podia ajudar a reduzir as crises dele. Crianças autistas gostam de previsibilidade, Ana. Isso faz elas se sentirem seguras, Clara disse, e Ana balançou a cabeça, anotando tudo mentalmente, determinada a fazer o melhor pelo filho. Durante a sessão, Clara colocou uma música suave para tocar, uma canção de ninar com um violão bem leve. De repente, Miguel parou de girar o carrinho e levantou a cabeça, os olhos brilhando de um jeito que Ana nunca tinha visto. Ele começou a balançar o corpinho de um lado para o outro, e um sorriso tímido apareceu no rosto dele. Ana sentiu o coração disparar, as lágrimas subindo rápido. Ele está sorrindo, Clara. Meu Deus, ele está sorrindo, ela exclamou, a voz embargada, enquanto se abaixava para ficar na altura de Miguel. Clara sorriu também. Ele gosta de música, Ana. Isso pode ser uma forma de vocês se conectarem, ela disse. E Ana não conseguiu segurar o choro. Naquela noite, de volta ao quarto, Ana cantou para Miguel pela primeira vez, uma música que a avó dela cantava quando ela era pequena. Dorme, meu anjinho, a mamãe tá aqui. Ela cantou, a voz tremendo de emoção, enquanto Miguel se aninhava no colo dela, os olhinhos fechando devagar. Ana chorou baixinho, sentindo que pela primeira vez tinha encontrado um jeito de falar com o filho, mesmo sem palavras. Mas nem tudo eram momentos de esperança. Alguns dias depois, Ana saiu com Miguel para comprar leite na vendinha da esquina. Ela carregava o filho no colo, o carrinho dele quebrado há semanas, e tentava não olhar para os lados, já sabendo que os olhares de julgamento vinham de todos os cantos. Mas naquele dia, uma mulher mais velha, que varria a calçada, parou e ficou encarando Ana e Miguel. Esse menino não parece normal, né? Ele não fala, não olha para ninguém. Crianças como ele nunca vão ser normais. A mulher disse alto o suficiente para Ana ouvir, com um tom de desprezo que cortou o coração dela como uma faca. Ana parou no meio da rua, o sangue subindo para o rosto, uma raiva que ela nunca tinha sentido antes tomando conta dela. Como é que é? O que você disse do meu filho? Ela gritou, virando para a mulher, os olhos cheios de lágrimas e fúria. A mulher deu um passo para trás, surpresa, mas não se calou. É verdade, minha filha. Essas crianças são um peso. Você vai ver. Ela respondeu com um sorriso cruel. Ana explodiu. Meu filho é perfeito do jeito que ele é. Você não sabe nada sobre ele, não sabe nada sobre a gente. Ela gritou, a voz tão alta que ecoou pela rua, fazendo algumas pessoas pararem para olhar. Miguel, assustado com o barulho, começou a chorar. E Ana sentiu o coração partir ainda mais. Ela apertou o filho contra o peito, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e saiu correndo de volta para o abrigo, o corpo tremendo de humilhação e raiva. Quando chegou ao quarto, ela trancou a porta e desabou no chão, abraçando Miguel, que ainda chorava. Desculpa, meu amor, desculpa. Ela sussurrou, beijando a cabeça dele, o choro dela misturando-se com o dele. Ana nunca tinha sentido tanta dor, tanta vergonha e, ao mesmo tempo, tanta vontade de proteger o filho. Eu não vou deixar ninguém falar mal de você, nunca, ela prometeu, enquanto tentava acalmar Miguel, cantando a mesma música de ninar que tinha aprendido com Clara. Para sustentar Miguel e pagar as terapias, Ana conseguiu um trabalho meio período numa padaria perto do abrigo. Ela levava Miguel junto, porque não tinha com quem deixar ele, e o colocava num canto, brincando com os brinquedos dele, enquanto ela atendia os clientes. Mas o que Ana recebia ali não era só o salário magro no fim do mês.
Eram os olhares de julgamento, os comentários que ela ouvia enquanto limpava o balcão. Olha só, tão nova e já com um filho. Essas meninas não têm juízo, disse uma cliente, uma mulher de meia idade, enquanto pegava o pão que Ana tinha embrulhado. Outro cliente, um homem mais velho, completou: "É, e ainda traz o menino para cá. Não sei como o dono deixa." Ana engolia cada palavra, o rosto queimando de vergonha, mas não respondia. Ela precisava daquele emprego, precisava do dinheiro para as fraldas, para o leite, para as sessões com Clara. Então, ela baixava a cabeça e continuava trabalhando, mesmo que doesse. Um dia, enquanto Ana limpava o balcão da padaria, Miguel teve uma crise. Um cliente deixou uma bandeja de metal cair no chão e o barulho alto fez Miguel gritar, um grito agudo que parecia de dor. Ele se jogou no chão, batendo as mãozinhas na cabeça, o rosto vermelho de tanto chorar. Ana largou tudo e correu para o filho, se abaixando ao lado dele. "Calma, meu amor, a mamãe está aqui", ela disse, tentando segurar as mãozinhas dele para ele não se machucar, enquanto cantava baixinho a música que ele gostava. Aos poucos, Miguel foi se acalmando, mas os clientes da padaria não foram tão gentis. "Que menino mal educado, não sabe se comportar", disse uma mulher com um tom de nojo. Outro cliente sussurrou: "Deve ser problema na criação. Essas mães jovens não sabem o que fazem." Ana ouviu tudo, o coração partindo em 1000 pedaços, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela abraçava Miguel. Ela queria gritar, dizer que Miguel não era mal educado, que ele era autista, que ele sentia o mundo de um jeito diferente. Mas as palavras não saíam. Ela só segurou o filho com mais força, sentindo a dor de ser julgada por algo que ela não podia controlar. Naquela tarde, Ana voltou para o abrigo com o peito apertado. Ela encontrou Clara na sala de atividades e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, desabou em lágrimas. "Eu não aguento mais, Clara. As pessoas na rua, na padaria, todo mundo julga a gente. Falam que meu filho não é normal, que eu sou uma péssima mãe", ela disse, a voz embargada, o choro vindo com força. Clara se aproximou e a abraçou, com um carinho que Ana precisava tanto sentir. "O mundo pode ser cruel, Ana, mas você é a força que Miguel precisa. Você está fazendo o melhor que pode, e isso é o que importa", ela disse com uma voz firme, mas cheia de afeto. Ana chorou nos braços de Clara, sentindo que, pelo menos ali, ela não era julgada, não era vista como um erro. Naquela noite, de volta ao quarto, Ana sentou na cama com Miguel no colo. Ele já estava mais calmo, brincando com o carrinho de novo, e Ana o olhava com um amor que não cabia no peito. "Eu vou te proteger de tudo, meu amor, eu juro", ela sussurrou, beijando a testa dele, as lágrimas escorrendo devagar pelo rosto. Ana sabia que o mundo lá fora ia continuar sendo cruel, que os olhares e os comentários não iam parar, mas ela também sabia que o amor que ela tinha por Miguel era maior que qualquer preconceito, maior que qualquer dor. E enquanto ela cantava para ele, vendo os olhinhos dele fecharem devagar, Ana sentiu que, por mais difícil que fosse, ela ia encontrar um jeito de fazer o mundo ser um lugar melhor para o filho dela. Ana Clara limpava o balcão da padaria com um pano velho, o corpo cansado de um dia longo de trabalho. Miguel brincava num canto, girando as rodas do carrinho que ele tanto gostava, enquanto Ana tentava manter um olho nele e outro nos clientes. Era um dia como qualquer outro, cheio de olhares de julgamento e sussurros que ela já tinha aprendido a ignorar. Mas naquela tarde, algo diferente aconteceu. Um cliente, um homem de uns 25 anos, com cabelo castanho bagunçado e um sorriso gentil, entrou na padaria e pediu um pão. Ele era um rosto que Ana já tinha visto algumas vezes, mas nunca tinha trocado mais que um boa tarde. Enquanto ela embrulhava o pão, Miguel começou a se agitar. Um outro cliente deixou uma bandeja cair no chão, e o barulho alto fez Miguel gritar, um grito agudo que cortou o coração de Ana. Ele se jogou no chão, batendo as mãozinhas na cabeça, o rosto vermelho de tanto chorar.
Ana largou tudo e correu para o filho, se abaixando ao lado dele, o desespero tomando conta. Calma, meu amor, a mamãe tá aqui, ela disse, tentando segurar as mãos dele para ele não se machucar, enquanto cantava baixinho a música que tinha aprendido com Clara. O homem de cabelo castanho, que ainda estava no balcão, se aproximou devagar. Ana nem percebeu, tão focada que estava em Miguel, mas de repente ela ouviu uma voz suave, quase um sussurro, cantando junto com ela. Dorme, meu anjinho, a mamãe tá aqui. Ele cantou com uma voz tão calma que parecia um abraço. Miguel, que ainda chorava, começou a se acalmar, os gritinhos virando soluços baixos, até que ele parou, os olhinhos fixos no homem que cantava. Ana levantou o rosto surpresa, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto dela. Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo, enquanto segurava Miguel contra o peito. O homem sorriu, um sorriso que parecia verdadeiro, e se apresentou. Meu nome é Pedro. Desculpa me meter, mas eu vi que ele estava precisando de ajuda. Eu sou professor de música e já trabalhei com crianças autistas antes. A música costuma ajudar. Ele explicou com uma voz tão gentil que Ana não soube o que dizer. Ana enxugou as lágrimas com as costas da mão, ainda segurando Miguel, que agora parecia mais calmo, brincando com os dedinhos dela. Obrigada, Pedro. Eu não sabia mais o que fazer, ela disse, a voz embargada, sentindo uma gratidão que não cabia no peito. Pedro se abaixou para ficar na altura de Miguel e perguntou, posso ajudar mais? Eu dou aulas de música gratuitas para as crianças da comunidade. Se você quiser, posso trazer meu violão e tocar para ele. Ana hesitou por um momento, o medo de confiar em alguém ainda pesando no coração dela. Mas o jeito de Pedro, tão simples, tão verdadeiro, fez ela sentir que talvez, só talvez, ele fosse diferente. Tá bem, eu aceito sim, ela respondeu com um sorriso tímido, o primeiro que ela dava em muito tempo. Na semana seguinte, Pedro apareceu no abrigo com um violão velho, mas bem cuidado, pendurado no ombro. Ana levou Miguel para a sala de atividades, onde Clara também estava, e Pedro se sentou no chão com o menino. Oi, Miguel, olha só o que eu trouxe para você, ele disse, começando a tocar uma melodia suave, com acordes simples que pareciam dançar no ar. Miguel, que normalmente ficava preso no mundinho dele, levantou os olhos na hora, os olhinhos brilhando de um jeito que Ana nunca tinha visto. Ele estendeu as mãozinhas para o violão como se quisesse tocar, e Pedro riu, deixando ele passar os dedinhos nas cordas. O som que saiu foi desajeitado, mas Miguel deu um gritinho de felicidade, e Ana sentiu o coração explodir de emoção. Ele tá gostando, Pedro! Meu Deus, ele tá gostando! Ela exclamou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto se abaixava para abraçar o filho. Pedro sorriu e disse, ele tem um ouvido bom para música, Ana. Você é uma mãe incrível, sabia? Dá para ver o quanto você ama ele. Ana ouviu aquelas palavras e sentiu um calor que não sentia há anos. Um calor que vinha de ser vista, de ser reconhecida, de ser valorizada. Enquanto isso, as sessões com Clara também estavam trazendo progresso. Clara tinha ensinado Ana a usar gestos simples para se comunicar com Miguel, já que ele ainda não falava. Um dia, durante uma brincadeira, Miguel apontou para Ana com a mãozinha, um gesto que Clara disse que era o jeito dele de dizer mamãe. Ana arregalou os olhos, o coração disparado, e caiu de joelhos na frente do filho. Você está apontando para mim, meu amor? Você está me chamando? Ela perguntou, a voz tremendo, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Miguel não respondeu com palavras, mas o gesto dele foi o suficiente para fazer Ana sentir que o mundo inteiro valia a pena. Você está falando comigo, meu anjinho? Eu te amo tanto! Ela disse, abraçando ele com força, o choro dela misturado com risadas de felicidade. Clara, que observava tudo, sorriu e disse, ele está começando a se abrir, Ana. Você está fazendo um trabalho incrível. Mas nem tudo eram momentos de alegria.
Alguns dias depois, Ana estava na sala do abrigo conversando com Júlia quando Dona Márcia entrou com uma cara séria, os olhos cheios de preocupação. "Meninas, preciso falar com vocês", ela disse, a voz pesada, enquanto se sentava numa cadeira de madeira que rangia. Ana sentiu um frio na barriga, já sabendo que não era boa notícia. Dona Márcia respirou fundo e continuou. "O abrigo vai fechar. A prefeitura cortou a verba e a gente não tem como continuar. Vocês têm até o fim do mês para encontrar outro lugar para morar." Ana sentiu o chão sumir debaixo dos pés, o coração disparado, o pânico tomando conta. "Fechar? Como assim, Dona Márcia? Eu não tenho para onde ir. Eu e o Miguel, a gente não tem ninguém." Ela exclamou, a voz tremendo, enquanto segurava Miguel no colo com força. Júlia, que também ouvia, começou a chorar, abraçando a pequena Sofia. "E agora? O que a gente vai fazer?" Ela perguntou com desespero na voz. Dona Márcia baixou a cabeça, os olhos marejados. "Eu vou ajudar como puder, mas vocês precisam se preparar", ela disse, e Ana sentiu o mundo desabar de novo. Naquela tarde, Ana foi trabalhar na padaria com o peito apertado, a cabeça cheia de preocupação. "Onde eu vou morar com o Miguel? Eu mal ganho para comprar fralda, como vou pagar um aluguel?" Ela pensava, enquanto atendia os clientes, o sorriso forçado no rosto. Pedro apareceu para comprar pão, como de costume, e percebeu na hora que algo estava errado. "Ana, você tá bem? Tá com uma cara tão triste?" Ele perguntou com aquele jeito gentil que já era familiar. Ana tentou segurar o choro, mas não conseguiu. "O abrigo vai fechar, Pedro. Eu não tenho para onde ir, eu não sei o que fazer", ela confessou, a voz embargada, enquanto enxugava uma lágrima que escorria pelo rosto. Pedro ficou em silêncio por um momento, pensando, e então disse: "Eu posso te ajudar, Ana. Conheço um lugar, um quartinho pequeno que uma amiga aluga por um preço baixo. Não é grande coisa, mas é um teto para você e o Miguel." Ana olhou para ele, surpresa, o coração disparado de esperança. "Você faria isso por mim?" ela perguntou quase sem acreditar. Pedro sorriu e respondeu: "Claro, Ana. Você e o Miguel merecem um lugar para chamar de lar." Nos dias seguintes, Pedro ajudou Ana a se mudar para o quartinho. Era um espaço pequeno, com paredes descascadas e um cheiro de mofo, mas tinha uma cama, uma pia e um fogão velho que ainda funcionava. Ana olhou para o lugar, segurando Miguel no colo, e sentiu uma mistura de medo e alívio. "É nosso, meu amor. A gente tem um cantinho agora", ela disse, beijando a testa dele, enquanto Pedro ajudava a carregar uma bolsa com as coisas dela. "Obrigada, Pedro. Eu não sei como te agradecer", ela falou com os olhos marejados. Pedro só sorriu e disse: "Você não precisa me agradecer, Ana. Só quero ver você e o Miguel bem." Pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu que podia confiar em alguém de novo, que talvez o mundo não fosse só feito de dor e rejeição. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Ana pegou um caderno velho que ela usava para escrever os pensamentos dela. Sentada no chão do quartinho, com uma caneta que quase não escrevia mais, ela anotou: "Hoje eu vi esperança. Talvez o futuro não seja tão escuro." Ela olhou para o filho dormindo, o rostinho tranquilo, e sentiu que, mesmo com todas as dificuldades, ela estava começando a construir uma vida nova, uma vida onde Miguel pudesse ser feliz. E enquanto ela apagava a luz, Ana sentiu que, pela primeira vez, o amanhã não parecia tão assustador. Ana Clara acordou com o som de Miguel batendo palminhas, um hábito que ele tinha começado a fazer desde que Pedro começou a tocar violão para ele. O quartinho onde eles agora moravam era pequeno, com paredes descascadas e um cheiro de mofo que não saía, mas Ana sentia que pela primeira vez tinha um cantinho para chamar de lar. Ela se levantou da cama, o corpo ainda cansado do trabalho na padaria, e foi até Miguel, que brincava no chão com o carrinho que ele tanto amava. "Bom dia, meu anjinho", ela disse, beijando a testa dele, o coração cheio de amor.
Miguel não respondeu com palavras, mas deu um gritinho de felicidade, e Ana sorriu, sentindo que cada pequeno gesto dele era uma vitória. Ela estava começando a entender o mundo dele, a forma como ele se comunicava, e isso a fazia sentir que, mesmo com todas as dificuldades, eles estavam no caminho certo. Mas naquela manhã, algo ia mudar tudo de novo. Enquanto Ana preparava um mingau simples para Miguel, o celular dela tocou. Era um número que ela não conhecia, mas atendeu achando que podia ser algo do trabalho. Alô? Ela disse, com a voz ainda rouca de sono. Do outro lado, uma voz que ela não ouvia há quase 2 anos fez o coração dela parar. Ana Clara, é a sua mãe, disse Dona Rosa, com uma voz hesitante, quase tímida. Ana ficou paralisada, o celular tremendo na mão dela, o mingau quase caindo da panela. Mãe! Ela perguntou, a voz tremendo, uma mistura de choque e raiva subindo pelo peito. Sou eu, minha filha. Eu sei que você deve estar com raiva, mas a gente precisa conversar. Seu pai e eu queremos te ver, queremos conhecer o Miguel. Dona Rosa continuou, e Ana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Conhecer o Miguel? Agora? Depois de me jogarem fora como se eu fosse lixo? Ela pensou, o coração disparado. As lembranças daquela noite horrível voltando como um pesadelo. Ana respirou fundo, tentando controlar a raiva que queimava dentro dela. Por que agora, mãe? Vocês me expulsaram de casa, me chamaram de vergonha e agora querem conhecer meu filho. Eu não sei se consigo. Ela disse, a voz embargada, as lágrimas já subindo para os olhos. Dona Rosa ficou em silêncio por um momento, e Ana ouviu um soluço baixo do outro lado da linha. Eu sei que a gente errou, Ana. Eu não durmo direito desde aquele dia, pensando no que fiz com você. Por favor, me dá uma chance de consertar isso. A mãe dela implorou, a voz cheia de arrependimento. Ana sentiu o coração apertado, dividido entre a dor do passado e uma vontade de acreditar que a mãe dela tinha mudado. Tá bem, eu vou, mas é por causa do Miguel. Ele merece conhecer os avós. Mesmo que eu não saiba se consigo perdoar vocês. Ela respondeu, antes de desligar o telefone, o corpo tremendo de emoção. No dia marcado, Ana pegou o ônibus com Miguel no colo, o coração batendo forte a cada parada. Ela não voltava para a casa dos pais desde aquela noite, e cada rua que o ônibus passava trazia lembranças que doíam. Quando chegou na frente da casa, Ana hesitou, olhando para a porta de madeira que ela conhecia tão bem. Eu não sei se consigo fazer isso, Miguel. Ela sussurrou, beijando a testa do filho que brincava com os dedinhos dela. Mas ela respirou fundo e bateu na porta, o som ecoando como um trovão no peito dela. Dona Rosa abriu a porta, os olhos vermelhos de tanto chorar, e tentou sorrir. Ana, minha filha, você veio, ela disse, a voz tremendo, enquanto abria os braços para um abraço. Mas Ana deu um passo para trás, o corpo rígido. Eu vim por causa do Miguel, mãe. Não por mim, ela disse, a voz fria, enquanto segurava o filho com mais força. Seu João, o pai de Ana, estava na sala, sentado no sofá velho que ela lembrava desde criança. Ele se levantou quando viu Ana, o rosto sério, mas com um brilho nos olhos que ela não esperava. Ana Clara, ele disse, com a voz rouca, como se não soubesse o que dizer. Ana não respondeu, só colocou Miguel no chão, deixando ele brincar com os brinquedos que tinha trazido. Dona Rosa se abaixou para olhar o menino com um sorriso forçado. Ele é lindo, Ana. Parece com você quando era pequena, ela disse, tentando puxar conversa. Mas então, ela começou a falar coisas que fizeram o sangue de Ana ferver. Mas você está criando ele direito, né? Ele não fala, não olha pra gente. Você está dando comida boa para ele? Tô vendo que ele não é muito esperto, Dona Rosa disse com um tom de crítica que Ana conhecia muito bem. Ana sentiu a raiva subir, o rosto quente, as mãos tremendo. Como é que é, mãe? Você está falando do meu filho desse jeito? Ela perguntou a voz alta, cheia de indignação. Seu João, que até então estava quieto, resolveu falar. É, Ana, ele não parece normal.
Você está levando ele no médico? Não pode deixar um menino assim, sem cuidado, ele disse, com aquele tom de julgamento que Ana lembrava tão bem. Aquilo foi a gota d'água. Ana explodiu, a raiva e a dor que ela guardava há 2 anos saindo como um vulcão. Vocês não têm o direito de falar do meu filho. Vocês me jogaram na rua, me chamaram de vergonha e agora querem julgar o Miguel? Ele é autista, tá bem? Ele é perfeito do jeito que ele é e eu não vou deixar vocês falarem dele desse jeito. Ela gritou, a voz ecoando pela sala, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Miguel, assustado com o barulho, começou a chorar e Ana o pegou no colo, tentando acalmar ele enquanto encarava os pais com fúria. Dona Rosa levou a mão à boca, os olhos arregalados, como se não soubesse o que dizer. Seu João baixou a cabeça, o rosto vermelho de vergonha, mas não falou nada. Ana não aguentou mais. Vocês me expulsaram, me deixaram na rua com um filho na barriga, e agora querem me dizer como criar o meu filho. Vocês não merecem o amor dele, nem o meu. Ela gritou, a voz quebrada, enquanto pegava a bolsa e saía da casa com Miguel nos braços. Ela bateu a porta com força, o som ecoando pela rua, e correu para o ponto de ônibus, o choro dela misturado com o de Miguel. No ônibus, Ana abraçou o filho com força, tentando se acalmar, mas a dor daquele reencontro era mais do que ela podia aguentar. Eu não vou deixar ninguém te machucar, meu amor. Nunca. Ela sussurrou, beijando a testa dele, enquanto as lágrimas escorriam devagar. De volta ao quartinho, Ana ainda tremia de raiva e tristeza. Ela colocou Miguel para dormir, cantando a música que ele gostava, e então desabou. Pegou o celular e ligou para Pedro, o único que ela sentia que podia confiar. Pedro, eu fui na casa dos meus pais e foi horrível, ela disse, a voz embargada enquanto contava tudo o que tinha acontecido. Pedro ouviu em silêncio e quando ela terminou, ele falou com uma calma que Ana precisava ouvir. Ana, você é a melhor mãe que o Miguel poderia ter. Seus pais não sabem o que perderam, mas você e o Miguel têm um ao outro, e isso é o que importa, ele disse, e Ana sentiu um alívio que não esperava. Obrigada, Pedro. Eu não sei o que faria sem você. Ela respondeu, enxugando as lágrimas, sentindo que, mesmo com toda a dor, ela não estava tão sozinha quanto pensava. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Ana sentou no chão do quartinho, olhando para o filho. Ela pegou o caderno onde escrevia os pensamentos dela e anotou. Eu achei que ia encontrar amor na casa dos meus pais, mas só encontrei mais dor. Mas eu e o Miguel somos uma família e isso é o suficiente. Ana sabia que o passado ainda doía, que as feridas que os pais dela deixaram talvez nunca fechassem, mas olhando para o filho, ela sentiu que o amor que ela tinha por ele era maior que qualquer rejeição, maior que qualquer julgamento. Enquanto ela apagava a luz, Ana prometeu a si mesma que nunca mais ia deixar ninguém fazer ela ou Miguel se sentirem menos do que eles eram. Ana Clara acordou com um sorriso no rosto, algo que não acontecia há muito tempo. O quartinho onde ela e Miguel moravam ainda era simples, com paredes descascadas e um fogão que mal funcionava. Mas naquela manhã, o sol que entrava pela janela parecia trazer uma luz nova. Miguel, agora com 2 anos, estava sentado no chão, brincando com o carrinho que Pedro tinha dado para ele. Ana se abaixou para ficar na altura do filho, o coração cheio de amor. Bom dia, meu anjinho, ela disse, beijando a testa dele. De repente, Miguel levantou os olhos, aqueles olhinhos grandes e brilhantes que Ana amava tanto, e fez algo que ela nunca ia esquecer. Mamãe, ele disse, a voz baixinha, quase um sussurro, mas clara o suficiente para fazer o coração de Ana parar. Ela arregalou os olhos, o corpo inteiro tremendo de emoção. O que você disse, meu amor? Fala de novo, fala para mamãe. Ela pediu, a voz embargada, enquanto pegava o celular para gravar. Miguel repetiu, apontando para ela com a mãozinha. Mamãe. Ana deixou o celular cair no chão e caiu de joelhos na frente do filho, as lágrimas escorrendo pelo rosto.
Você falou, meu anjinho. Você falou comigo. Ela exclamou, abraçando ele com força, o choro dela misturado com risadas de felicidade. Ana gravou o momento, mesmo com as mãos tremendo, e guardou aquele vídeo como um tesouro, um pedacinho de esperança que ela nunca ia esquecer. Aquele momento deu a Ana uma força que ela não sabia que tinha. Nos últimos meses, ela vinha trabalhando com Clara, a terapeuta, para ajudar Miguel a se comunicar, e ver ele falar pela primeira vez foi como um raio de luz no meio de tanta escuridão. Ana sabia que o autismo de Miguel fazia ele ver o mundo de um jeito diferente, mas também sabia que ele era capaz de coisas incríveis e ela ia fazer de tudo para ajudar ele a brilhar. Inspirada por aquele progresso, Ana teve uma ideia. Ela queria fazer algo maior, algo que pudesse ajudar outras mães que passavam pelo mesmo que ela. Eu quero mostrar para o mundo que o Miguel é perfeito do jeito que ele é, ela pensou, enquanto conversava com Pedro e Clara na padaria onde trabalhava. Que tal a gente fazer um evento aqui para falar sobre o autismo? Para mostrar para as pessoas que não é uma coisa ruim, que é só uma forma diferente de ser? Ela sugeriu, com os olhos brilhando de determinação. Pedro e Clara adoraram a ideia e os três começaram a planejar tudo. O evento aconteceu numa tarde de sábado, na padaria, que ficou cheia de gente da comunidade. Ana, Pedro e Clara enfeitaram o lugar com balões coloridos e cartazes que diziam coisas como autismo, entenda, aceite, ame. Ana ficou nervosa no começo, com medo de que ninguém aparecesse, mas logo a padaria estava lotada. Mães com filhos pequenos, vizinhos curiosos, até algumas pessoas que Ana nunca tinha visto antes. Clara falou primeiro, explicando o que era o autismo, como as crianças autistas sentiam o mundo e como o apoio da família fazia toda a diferença. Pedro tocou violão, cantando músicas que faziam Miguel bater palminhas de felicidade, e Ana ficou olhando, o peito explodindo de orgulho. Durante o evento, algumas crianças se aproximaram de Miguel para brincar, e para surpresa de Ana, ele interagiu com elas, apontando para os brinquedos e até dando um gritinho de alegria quando uma menininha deu um carrinho para ele. Ana sentiu as lágrimas subirem de novo, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Você é tão amado, meu amor. Tô tão orgulhosa de você, ela sussurrou enquanto abraçava Miguel, sentindo que pela primeira vez o mundo estava vendo o filho dela como ela o via. Perfeito. No meio do evento, um homem com uma câmera e um caderno se aproximou de Ana. Oi, eu sou o Carlos, jornalista do Jornal da Cidade. Posso falar com você sobre o evento? Ele perguntou, com um sorriso gentil. Ana ficou surpresa, mas aceitou e contou toda a história dela. Como foi expulsa de casa aos 15 anos, como enfrentou o abandono de Lucas, como descobriu o autismo de Miguel e como aprendeu a amar o filho dela do jeitinho que ele era. Carlos ouviu tudo com atenção, anotando cada palavra. E no dia seguinte, a história de Ana e Miguel estava na capa do jornal local com o título Mãe de 17 anos transforma dor em amor e inspira a cidade. A matéria se espalhou rápido e logo Ana começou a receber mensagens de outras mães. Obrigada por mostrar que meu filho não é um problema, dizia uma mensagem. Você me deu esperança, dizia outra. Ana leu cada mensagem com lágrimas nos olhos, sentindo que a dor que ela carregava há tanto tempo estava se transformando em algo maior, algo que ajudava outras pessoas. Pela primeira vez, Ana sentiu que tudo que ela tinha passado valia a pena. Ela olhou para as mensagens, para o jornal, para o sorriso de Miguel e pensou, a gente está fazendo a diferença, meu amor. Mas nem tudo eram flores. Alguns dias depois do evento, enquanto Ana limpava o balcão da padaria, um rosto que ela nunca pensou que veria de novo apareceu na porta. Era Lucas, o pai de Miguel, o mesmo que a abandonou quando ela mais precisou. Ele estava diferente, com o cabelo mais curto e uma expressão séria no rosto, mas Ana o reconheceu na hora.
O coração dela disparou, uma mistura de raiva e choque tomando conta. Ana, eu vi a matéria no jornal. Eu quero conhecer o Miguel, ele disse, com a voz hesitante enquanto se aproximava do balcão. Ana ficou paralisada, o pano que ela segurava caindo no chão, o sangue subindo para o rosto. Você está falando sério, Lucas? Agora você quer conhecer o Miguel? Ela perguntou, a voz tremendo, a raiva que ela guardava há 2 anos vindo à tona. Lucas baixou a cabeça, o rosto vermelho de vergonha. Eu sei que errei, Ana. Eu estava com medo. Meus pais me pressionaram, mas eu não paro de pensar em vocês. Me dá uma chance, por favor, ele disse, a voz cheia de arrependimento. Mas Ana não queria ouvir. A dor daquele abandono, a solidão que ela enfrentou, tudo voltou como uma onda. Você nos abandonou, Lucas. Você me deixou na rua, grávida, sem ninguém. Eu passei por tudo sozinha. E agora você acha que pode aparecer do nada e fazer parte da vida do meu filho? Ela gritou, a voz ecoando pela padaria, os clientes parando para olhar. Miguel, que brincava no canto, começou a chorar com o barulho e Ana correu para pegar ele no colo, tentando acalmar ele enquanto encarava Lucas com fúria. Eu não fiz nada disso sozinha, Lucas. Eu tinha o Miguel e ele me deu força para continuar. Meu filho não precisa de você. Ele tem a mim, ela disse, a voz firme, mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas tentou falar de novo, mas Ana não deixou. Sai daqui, Lucas. Você teve sua chance e você escolheu ir embora. Agora eu escolho proteger meu filho de você, ela disse apontando para a porta, o corpo tremendo de raiva e dor. Lucas ficou em silêncio por um momento, os olhos marejados, e então virou as costas e saiu, sem dizer mais nada. Ana ficou ali, abraçando Miguel, o choro dela misturado com o dele, sentindo o peso daquele reencontro. Mas enquanto ela acalmava o filho, cantando a música que ele gostava, Ana sentiu uma força que não sabia que tinha. Você é tudo que eu preciso, meu amor. A gente não precisa de mais ninguém, ela sussurrou, beijando a testa dele enquanto as lágrimas escorriam devagar. Naquela noite, Ana sentou no chão do quartinho, olhando para as mensagens de apoio que ainda chegavam no celular. Ela pegou o caderno onde escrevia os pensamentos dela e anotou. Hoje eu vi o quanto o Miguel é forte e o quanto ele me faz forte. O passado não vai mais me machucar. Ana sabia que Lucas aparecer de novo tinha aberto uma ferida, mas também sabia que ela era mais forte do que nunca. E enquanto ela apagava a luz, olhando para o filho dormindo, Ana sentiu que o amor que ela tinha por Miguel era maior que qualquer dor, maior que qualquer passado. Eles eram uma família e isso era o que importava. Ana Clara acordou com o som de passarinhos cantando do lado de fora da janela. Uma melodia suave que parecia um presente da manhã. O quartinho onde ela e Miguel moravam já não parecia tão pequeno, porque hoje era um dia especial. Eles estavam de mudança. Depois de meses economizando cada centavo que ganhava na padaria, Ana finalmente conseguiu juntar dinheiro para comprar um pequeno apartamento, um lugar que ela podia chamar de lar de verdade. Era um apartamento simples, num prédio velho no centro da cidade, com paredes que precisavam de pintura e um chão que rangia, mas para Ana era um palácio. Hoje a gente começa uma vida nova, meu anjinho, ela disse, beijando a testa de Miguel, que brincava no chão com o carrinho que Pedro tinha dado para ele. Miguel deu um gritinho de felicidade e Ana sorriu, o coração cheio de uma esperança que ela não sentia há muito tempo. Ela sabia que o caminho até ali tinha sido duro, cheio de lágrimas, rejeição e preconceito, mas cada passo valia a pena por causa do filho dela. Pedro chegou cedo para ajudar com a mudança, trazendo uma caixa de ferramentas e aquele sorriso gentil que Ana tinha aprendido a amar. Pronto para carregar as coisas, Ana? Ele perguntou enquanto amarrava o cabelo num rabo de cavalo bagunçado. Ana riu, sentindo o rosto corar. Pronto, Pedro. Não sei como te agradecer por tudo que você fez por mim e pelo Miguel, ela disse, a voz cheia de gratidão.
Pedro só balançou a cabeça, com um olhar que dizia mais do que palavras. Você não precisa me agradecer, Ana. Eu faço isso porque eu gosto de vocês, ele respondeu. E Ana sentiu um calor no peito que ela não sentia há anos. Eles passaram o dia carregando caixas, arrumando o apartamento e rindo juntos enquanto Miguel corria de um lado para o outro, feliz com o espaço novo. Quando a última caixa foi colocada no chão, Pedro se virou para Ana, o olhar sério, mas cheio de carinho. Ana, eu sei que você passou por muita coisa e eu não quero te apressar, mas eu gosto de você, gosto de verdade. Você aceita ser minha namorada? Ele perguntou, a voz tremendo um pouco, como se tivesse medo da resposta. Ana ficou paralisada por um momento, o coração disparado, as lembranças de Lucas e de toda a dor que ele causou passando pela cabeça dela. Mas então ela olhou para Pedro, viu a sinceridade nos olhos dele e soube que ele era diferente. Sim, Pedro, eu aceito, ela disse com um sorriso tímido, sentindo que finalmente podia amar de novo, com Miguel ao seu lado. Pedro sorriu, um sorriso tão grande que iluminou o apartamento inteiro, e puxou Ana para um abraço que parecia dizer que tudo ia ficar bem. Miguel, que brincava no canto, deu um gritinho de felicidade, como se soubesse que algo especial estava acontecendo, e Ana riu, abraçando os dois, sentindo que a família dela estava crescendo de um jeito que ela nunca imaginou. Mas a vida de Ana ainda tinha surpresas guardadas. Alguns dias depois, enquanto ela arrumava o novo apartamento, o celular tocou. Era o número da mãe dela, Dona Rosa, o mesmo que tinha ligado meses atrás, antes daquele reencontro doloroso. Ana hesitou, o coração apertado, lembrando das palavras duras que os pais dela tinham dito sobre Miguel. Mas algo dentro dela dizia que ela precisava atender. Alô, mãe? Ela disse a voz cautelosa. Do outro lado, Dona Rosa parecia nervosa, a voz tremendo. Ana, minha filha, eu sei que você não quer falar comigo, mas eu vi a matéria no jornal sobre você e o Miguel. Eu e seu pai queremos pedir perdão. A gente errou feio com você e a gente quer consertar isso, ela disse, a voz embargada, como se estivesse segurando o choro. Ana ficou em silêncio, o coração dividido entre a mágoa e uma vontade de acreditar que as coisas podiam mudar. Eu não sei se consigo perdoar tudo, mãe. Vocês me machucaram muito, machucaram o Miguel, mas ele merece ter a voz, então eu vou dar uma chance, mas com limites. Ela respondeu, a voz firme, mas cheia de emoção. Na semana seguinte, Dona Rosa e seu João apareceram no apartamento, trazendo um bolo caseiro e uma sacola com brinquedos para Miguel. Ana os recebeu com o coração na mão, ainda sentindo o peso do passado, mas decidida a deixar as coisas fluírem. Dona Rosa se abaixou para falar com Miguel, que brincava no chão, e dessa vez ela não fez nenhum comentário cruel. Oi, Miguel, olha o que a vovó trouxe para você, ela disse com um sorriso tímido, mostrando um carrinho novo. Miguel pegou o brinquedo e deu um gritinho de felicidade, e Dona Rosa olhou para Ana com lágrimas nos olhos. Ele é lindo, Ana. Desculpa por tudo que a gente disse antes. A gente não sabia nada sobre autismo, mas a gente está aprendendo, ela falou, a voz cheia de arrependimento. Seu João, que normalmente era tão sério, se sentou no chão e começou a brincar com Miguel, empurrando o carrinho de um lado para o outro, respeitando o jeitinho dele de brincar. Ana observou tudo, o peito apertado de emoção, e pela primeira vez sorriu para os pais. Obrigada por tentarem, é isso que importa, ela disse, sentindo que aos poucos as feridas do passado podiam começar a cicatrizar. Enquanto isso, Miguel continuava a surpreender Ana. Ele ainda não falava muito, mas estava se comunicando mais, usando gestos e sons que Ana tinha aprendido a entender com a ajuda de Clara. Um dia, enquanto Ana arrumava o almoço, Miguel se aproximou dela, puxando a barra da calça dela com a mãozinha. O que foi, meu amor? Ela perguntou, se abaixando para ficar na altura dele. Miguel olhou nos olhos dela.
algo que ele raramente fazia, e disse com a voz baixinha, mas clara: "Eu te amo." Ana ficou paralisada, o coração disparado, as lágrimas subindo tão rápido que ela mal conseguia piscar. "O que você disse, meu anjinho?" ela perguntou, a voz tremendo, enquanto pegava ele no colo. "Eu te amo, mamãe," ele repetiu, apontando para o peito dela. E Ana desabou, o choro vindo com força, mas dessa vez era um choro de felicidade pura. "Eu também te amo, meu amor. Eu te amo mais que tudo nesse mundo," ela disse, abraçando ele com força, sentindo o coração transbordar de um amor que não cabia no peito. Aquele momento foi como um presente, uma prova de que todo o esforço, toda a luta, valia a pena. Para celebrar os 3 anos de Miguel, Ana decidiu organizar uma festa de aniversário. Ela economizou um pouco do salário da padaria e comprou balões, um bolo simples de chocolate e alguns docinhos. Convidou as pessoas que tinham feito diferença na vida dela: Pedro, Clara, Júlia e até Dona Márcia, que tinha ajudado tanto no abrigo. O apartamento ficou cheio de risadas, música e amor. Pedro tocou violão, cantando as músicas que Miguel amava. E o menino bateu palminhas, feliz, enquanto as outras crianças brincavam com ele. Dona Rosa e seu João também estavam lá, brincando com Miguel e respeitando o jeitinho dele. E Ana sentiu um calorzinho no peito ao ver os avós dele se conectando com ele de verdade. "Você fez isso tudo sozinha, Ana. Você é incrível," disse Clara, abraçando ela enquanto olhavam a festa. Ana sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu não fiz sozinha, Clara. Eu tive vocês. E, acima de tudo, eu tive o Miguel. Ele me ensinou a ser forte," ela respondeu, a voz cheia de emoção. Naquela noite, depois que a festa acabou e todo mundo foi embora, Ana sentou no chão do apartamento, olhando para o filho dormindo na cama. O rostinho dele estava tranquilo, e Ana sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. Ela pegou o caderno onde escrevia os pensamentos dela e anotou: "Miguel me ensinou o que é amor, e o amor sempre vence no final." Ana olhou para o futuro com esperança, sabendo que ela e Miguel tinham superado o impossível juntos. Eles enfrentaram rejeição, preconceito, solidão, mas o amor que ela tinha pelo filho era maior que tudo isso. E enquanto ela apagava a luz, Ana sabia. Anos depois, Ana Clara, agora com 25 anos, olhava pela janela de um apartamento maior onde morava com Miguel e Pedro, que se tornou seu marido. Miguel, com 10 anos, corria pelo quintal, brincando com um carrinho novo, enquanto ria alto, a voz ecoando como música. Ele ainda era autista, ainda tinha seus desafios, mas Ana tinha aprendido a caminhar ao lado dele, celebrando cada conquista, cada sorriso. Ela se tornou uma defensora do autismo, dando palestras pela cidade, ajudando outras mães a entenderem e amarem seus filhos como ela amava o dela. Seus pais, Dona Rosa e seu João, agora eram avós presentes, sempre respeitando o jeitinho de Miguel. E Ana tinha encontrado paz ao perdoar o passado. "Você mudou minha vida, meu anjinho," ela sussurrou, olhando para o filho, com lágrimas de felicidade nos olhos. Miguel olhou para ela, deu um sorriso enorme e disse: "Eu te amo, mamãe." E Ana soube, ali, que o amor que eles construíram era a maior vitória de todas. Se você chegou até aqui, eu só posso agradecer por ter acompanhado essa história emocionante de recomeço, amor e esperança. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o meu trabalho e faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir que recomeçar é possível. Obrigado por estar comigo até o fim.